Pegado firmes e fortes, vamos resolver aqui a nossa 30ª questão. A nossa 30ª questão, pessoal, ela vem falar sobre um assunto que é um assunto bem cotado de vocês encontrar na prova de vocês, que é justamente sobre a revolta do Beckman, ou também a tal conhecida revolta do Bequimão. Vamos lá para a resolução dessa questão. Veja só, a Revolução de Beckman, ou Bequimão, ocorrida no estado do Maranhão entre os anos. Aí ele dá aqui o período, o interregno de 1684 a 1685. Veja só, eu vou fichar tudo em azul, o que nos interessar para o estado do Maranhão, tá certo? Tudo em azul. A Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710 e 1711, e a Revolta da Vila Rica, ocorrida em Minas Gerais em 1720, possuem em comum o fato de terem sido movimentos que punham em destaque a forte penetração do ideário liberal entre diversos segmentos da sociedade colonial. Pessoal, veja só, o aluno mais rígido, aquele aluno que está saindo do ensino médio agora e observou o edital, ele leu o edital umas 10 a 15 vezes somente essa semana, viu? Eles, professor, essa parte que o senhor acabou de fichar aí em verde não tem nada a ver com o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Não tem nada a ver, professor. Então veja só, pessoal, realmente, de fato, ela não está no edital dos senhores. Eu coloquei essa parte em verde aí. Lembra lá do português, o aposto. O aposto serve para quê? Para explicar alguma coisa, não é isso? E o aposto, quando você tira da frase, você pega o que é aposto, tira da oração, a oração continua com o mesmo sentido. Por quê? Porque o aposto não faz falta em uma frase. Tá certo? Então, aqui na nossa questão também funciona no mesmo raciocínio. Veja só, agora eu vou ler a nossa questão sem o aposto aí em verde. Olha só. A revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão entre 1684 e 1685, possui em comum, ou eu posso até cortar aqui, possui em comum, para a questão não ficar tão feia, Vamos lá. Ó. Possui o fato de ter sido um movimento que punha em destaque a forte penetração do ideário liberal entre diversos segmentos da sociedade colonial. Pessoal, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma você tirar dessa parte verde essa parte que eu risquei aí. Tá certo? A questão vai continuar errada. Independentemente, vai continuar errada. Você não é obrigado a saber a Guerra dos Mascates, muito menos a Revolta de Vila Rica. Eu coloquei aí só para complicar ainda mais a situação de vocês. Lá na hora da prova, vocês iam começar a coçar a cabeça. Meu Deus, eu não estudei Mascate, Vila Rica, não sei nem o que é isso. E, com certeza amanhã, quando o recurso começar, eu vou entrar com recurso, essa questão ela vai ser anulada. Negativo. Ela não vai ser anulada de jeito nenhum. Apesar de não ter Mascate e Vila Rica no seu edital, mas eu quis saber se você conhecia o conteúdo não das 3 revoltas, mas sim da que nos interessa, a revolta do Beckman, tá certo? Então, se você soubesse que a revolta do Beckman não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver em ter sido um movimento que punha em destaque a forte penetração do ideário liberal entre os diversos segmentos da sociedade colonial, você já matava a questão, você sabia que a questão estava errada. Para essa questão estar correta, pessoal, ao invés de vir isso aqui que eu vou fichar em vocês em amarelo, o fato de terem sido movimentos que punham em destaque a penetração do ideário, ao invés de ter isso aqui, deveria vir o quê? Isso que eu vou falar agora, tá certo? Que essas 3 revoltas, elas evidenciaram, pessoal, conflito de interesses entre colonos e colonizadores. Ou somente a revolta do Beckman, ela foi exercida, evidenciou o conflito de interesse entre colonos e colonizadores, ou somente Mascate ou somente Vila Rica. O que eu citar para o Beckman aqui, tá certo? Vale para as outras duas. Ou seja, as 3, agora sim, as 3, elas têm um assunto em comum, que elas evidenciaram os conflitos de interesses entre colonos e colonizadores. Por isso que se eu tirar essa parte em verde aí, tá certo? A questão mantém-se íntegra. Se eu colocar, a questão não muda em nada, tá certo? Então por isso que a questão está errada, tá certo? Se viesse, evidencia o conflito de interesses entre colonos e colonizadores, aí sim a questão estaria perfeita, tá bom, meu aluno? Galera, tá aqui meu WhatsApp, tá certo? Para vocês entrarem em contato comigo, tá certo? Para vocês adquirirem o nosso curso completo de História e Geografia do Estado do Maranhão, gabaritando em cima do que a CESP cobra.
tá certo? Várias questões lá comentadas nesse formatinho aqui, tá bom? E o conteúdo, que eu vou já dar uma palhazinha do conteúdo para vocês virem como nossos estudos lá é aprofundado. A nossa 31ª questão, aqui está a primeira, né, mas a 31ª, fala o seguinte, ó. A Companhia do Comércio do Maranhão, na segunda metade do século XVII, possuía poderes monopolistas sobre o bacalhau, o azeite, o tráfico de escravos negros, né, divergências entre seus dirigentes, né, dirigentes da companhia, e parte da população local acarretou o movimento conhecido historicamente como Revolta do Beckman. Eu tenho aqui para vocês, pessoal, de elencar, tá certo? Pontos importantes. Possuía poderes monopolistas. O que significa isso, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no conteúdo o que significa isso, poderes monopolistas. Nós vamos falar um pouquinho a mais, mas já vou adiantar. Poderes monopolistas, isso significava o que? O famoso estanco. Ou seja, só quem poderia comercializar, negociar com o comércio era a companhia do próprio nome, do Comércio do Maranhão, tá certo? Então, muito cuidado, meu aluno, para não confundir as bolas. Cuidado para não mexer aqui, ó, em Companhia do Comércio do Maranhão e a banca, a CESP, colocar Companhia do Comércio do Brasil. A Companhia do Comércio do Brasil existiu, mas dentro do nosso estado do Maranhão não se fala nessa Companhia do Brasil, mas sim uma nossa companhia criada. Apesar que essa nossa companhia criada, ela foi aos moldes do Brasil. A gente vai ver já já, não vamos adiantar não, tá certo? Divergência entre seus dirigentes e partes da população local acarretou o movimento conhecido historicamente como Revolta do Beckman. Então, o que eu estou dando aqui nessa questão para vocês é que o Beckman ou Beckman aconteceu justamente por quê, pessoal? Por causa do descontrole da Companhia do Comércio do Maranhão. A Companhia do Comércio do Maranhão, minha turma, ela veio com um objetivo. O objetivo de melhorar a nossa economia, e acabou piorando, causando revolta. Então foi a partir da Companhia do Comércio do Maranhão, com a entrada dela aqui e as prerrogativas que ela trouxe para uns e para outros não, a pirataria que ela fez, o desacordo comercial que ela fez com a população, foi que surgiu posteriormente o que nós chamamos na historiografia como Revolta do Beckman, ou Beckman. Galera, essa questão aqui está corretíssima, ela está show de bola, viu? O nosso gabarito da primeira ficou errada e o gabarito da segunda ficou show de bola, certinho. Agora vamos ver isso aqui, pessoal, em matéria, em disciplina. Como é que isso deve ser estudado? Veja só. Aqui, pessoal, é só uma parte do nosso slide, tá bom? Tem mais slides para trás, para frente ainda, mas esse slide aqui foi o top. Para solucionar a questão, que questão? Eu vou explicar para vocês a questão, né, da desestruturação da nossa economia. A coroa portuguesa, galera, ela instituiu quem? A Companhia do Comércio do Maranhão de 1682. Pronto, show de bola. Só cuidado para não confundir com a Companhia do Comércio, tá certo? Do Brasil. Companhia do Comércio do Brasil, ela serviu de moldes para, tá certo, a montagem, a ampliação da nossa Companhia do Comércio do Maranhão, ou seja, foi através da Companhia Geral do Brasil, do Comércio do Brasil, que surgiu a Companhia do Comércio do Maranhão. Cuidado, a nossa Companhia do Comércio do Maranhão, ela é aos moldes, ou seja, a semelhança do que era a Companhia Geral do Comércio do Brasil, e não a Companhia do Comércio das Índias. A Companhia do Comércio das Índias existiu sim, mas aí é outra história, tá certo? Não faz parte aqui do nosso jogo, do nosso estudo dirigido. Pelo regimento, pessoal, a nova companhia, qual, pessoal? Companhia do Comércio do Maranhão. Ela deteria o estanco, ou seja, o monopólio de todo. Eu estou falando de todo o comércio do Maranhão por um período de 20 anos. Galera, aqui o CESP poderia vir querendo enganar vocês e colocar que essa companhia, ela veio por um período ilimitado, pelo período enquanto durasse a crise, o limite de 20 anos. Ela tinha que resolver as broncas em 20 anos. E além de passar 20 anos aqui, ela tinha que seguir algumas obrigações. Quais eram essas obrigações? De introduzir 10 mil escravos africanos, só 10 mil, à razão de 500 indivíduos por ano. Comercializando, é outro tópico, ó, a prazo e preços tabelado. Outro ponto-chave aqui da nossa questão. Cuidado, comercializando-os a prazo e preços tabelados, tá certo? Não era preços e prazos livres, não. Preços e prazos da forma que eles quisessem, não. Teria que seguir as regras, prazo
e preço tabelado, tá bom? Além de fornecimento desses escravos, deveria fornecer, olha só, tecidos manufaturados e outros gêneros europeus necessários à população local. Então foi aqui, pessoal, aonde começamos, de fato, os montins a se organizar, as revoltas a se espalharem. É isso por quê? Porque quando essa companhia fornecia tecidos e manufaturados, além disso, outros produtos, né, outros gêneros que eram necessários, um exemplo, a comida, a população, e ela tendo esse monopólio, ela fazia o que queria. Ela simplesmente comercializava a prazo, 30 dias, para você pagar um preço que é tabelado, ou seja, um preço único. Tá certo? Um preço único. E os comerciantes não tinham condição, não tinham capacidade de concorrer com a companhia. Aí vem a questão que os comerciantes ficaram contra a companhia. Aí vem a questão que os comerciantes encabeçaram na revolta do Beckman, também juntamente com os dois irmãos, para quê? Para jogar fora o lixo que era a Companhia do Maranhão, tá certo? O lixo que era a Companhia do Comércio do Maranhão. Então, isso é interessante, tá certo? Produtos, ó, como o bacalhau, citamos, né, agora há pouco na questão, vinho, farinha de trigo, era comercializado pela companhia. Não tinha como haver concorrência. Se eles tinham preço tabelado e a prazo, e a população, né, população ali cercada de certa forma, tinha que sofrer as amarras estabelecidas por essa tal companhia. Em contrapartida, pessoal, deveria enviar anualmente a Lisboa pelo menos um navio do Maranhão e outro do Grão-Pará com produtos locais. O cacau, a baunilha, o pau-cravo, o tabaco produzidos na região seriam vendidos exclusivamente à companhia por preços, novamente bato, tabelados. Não eram preços livres, preços tabelados. Para a obtenção da farinha de mandioca, que era necessária a alimentação dos escravos que estavam aqui. Tá bom? Era permitido à companhia recorrer à mão de obra indígena. Agora eu vou fichar essa outra parte até de outra cor aqui, pessoal. Importante, ó. Permitido à companhia recorrer à mão de obra indígena, desde que remunerada. Tá certo? Ou seja, eu queria que os índios viessem trabalhar, mas eu tinha que pagar, eu tinha que remunerar esses indígenas. Por quê? Eles não eram escravos, eles não podiam ser escravos. Por quê, professor? Porque lembra-se da Companhia de Jesus, quando aqui chegaram e os indígenas estavam buscando as drogas do sertão, né? Vou parafrasear agora o Euclides da Cunha. Os indígenas iam para os sertões, né? Euclides da Cunha, buscar as drogas dos sertões, que eram vendidas na Europa e davam lucro à coroa. Então, por isso que não era interessante escravizar os índios. Se quisesse, pagasse para eles trabalhar. Tá certo? De acordo com a legislação em vigor, né, estabelecida, a mão de obra indígena deveria ser remunerada e não escrava. Graças à intercessão do governador Francisco de Sá de Menezes, apenas os jesuítas e franciscanos ficaram livres do monopólio exercido pela companhia. E isso aqui causou faniquito, causou revolta. Oxê, por que os jesuítas e os franciscanos são melhores do que nós? A população foi mesmo para a luta, foi mesmo para a briga. Veja só, pessoal, lá na nossa plataforma fechada, eu estarei falando mais a fundo sobre esse assunto. Se acesse e perguntar lá, apenas os jesuítas e os franciscanos ficaram livres do monopólio exercido pela companhia? Correto. Se acesse e perguntasse lá, apenas o clero, tá certo? Apenas o clero, certo? Ficou livre do monopólio exercido pela companhia? De certa forma estaria errada essa questão. Por quê? Porque o clero não é composto só pelos jesuítas e franciscanos. Jesuítas e franciscanos são clero. Agora o clero não só é composto por jesuítas e franciscanos. Beleza? A questão está errada. Aí se caísse lá apenas o clero regular, tá certo? Ficaram livres do monopólio exercido pela companhia? Errado. Apenas o clero secular ficou livre do monopólio exercido pela companhia? Certíssimo. Beleza? Isso eu explico bem direitinho lá na nossa plataforma fechada, minha turma. Um forte abraço para vocês. Professor Adriano Silva do canal Historiografando deseja para vocês um ótimo estudo, uma boa preparação e foco, dedicação, que com certeza a aprovação virá. Tá certo? Forte abraço, pessoal. Fui. Até breve.